Oi, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que vocês estejam bem, assistindo as videoaulas, entendendo tudo, fazendo todas as atividades, mandando as dúvidas quando elas existem. Lembrar que vocês podem mandar as dúvidas lá pelo que eu deixo no finalzinho, né? Que é meu Instagram, meu e-mail, ou lá pelo e-mail que tem na plataforma da escola, vocês podem mandar, que Luciano, ele me encaminha todas as dúvidas, as atividades que estão fazendo, né? Se vocês quiserem mandar para mostrar que vocês fizeram a atividade, que não fizeram a atividade, pode me mandar, certo? Pode mandar pela plataforma da escola. Não deixem de ver as aulas, não deixem de fazer as atividades. A responsabilidade de vocês é em dobro. A gente está tendo essas aulas remotas, certo? Mas é a forma melhor para esse período, a gente passar todo mundo bem saudável, sem ninguém ficar doente, né? Em casa, se cuidando bastante, se exercitando, cuidando da mente e do corpo e da nossa saúde de forma geral, né? Na videoaula passada, né, na última videoaula, a gente começou a conversar sobre, de forma geral, como é que os materiais sintéticos eles podem ser produzidos, né? Então a gente viu lá que os materiais sintéticos, existem os materiais naturais, né? São aqueles que são extraídos diretamente da natureza e eles não passam por nenhum processo de transformação química, né? Eles podem passar por modificações físicas, né? Alteração de sua estrutura, de sua forma, mas a não produção de novas substâncias, nem a produção de substâncias em larga escala, nada do tipo, né? Então a indústria, a gente começou a falar sobre a indústria dos materiais sintéticos, né? Ou seja, esses materiais que estão no nosso dia a dia e que a gente utiliza para uma série de finalidades no nosso dia a dia, né? Certo? Uma série de práticas e usos no nosso dia a dia, né? Então a gente utiliza esses materiais sintéticos, né? Aí a gente viu na aula passada duas indústrias principalmente, né? A gente viu a indústria que seria a mãe das indústrias, né? Ou seja, que deu o pai das indústrias, que deu origem às outras indústrias de materiais sintéticos, né? Que é que a gente chama da indústria química, né? A indústria química que surgiu lá, como eu expliquei para vocês, no início para o meio do século XIX, né? Principalmente na Inglaterra, lá no processo da Revolução Industrial, né? Da indústria química nesse período, ela tinha basicamente aqueles dois objetivos, né? Que era a síntese, ou seja, a produção de novos materiais, de novas substâncias, né? E formas para produção em larga escala, ou seja, formas para produção em grande quantidade, né? Então a gente discutiu lá que principalmente tinha lá a produção do ácido sulfúrico, né? Da soda, que era utilizada principalmente lá na indústria dos tecidos, do vidro, do aço, do ferro, por aí de forma geral, né? E depois a gente foi ver as novas indústrias, né, da química, né, que iam trabalhar com a parte de fertilizantes e por aí vai, né? Fertilizantes e produtos químicos de forma mais variadas possíveis, né? Então a gente viu lá um pouco dessa indústria química, a gente viu lá a importância dela, né, para o processo de desenvolvimento dos países, né, desenvolvimento tecnológico, da produção de novos bens de consumo, da facilitação da vida de forma geral, e junto daquele probleminha também que o avanço do desenvolvimento da indústria química também recaía sobre uma série de impactos ao ambiente, cada vez mais graves, se tornando cada vez mais agravados, né? Apesar de sua importância, tem esse outro lado aí que é bastante ruim, que também pode causar, por exemplo, uma série de doenças, uma série de problemas na vida das pessoas, né? Então esse era um outro ponto que é importante salientar, e não só salientar como destacar, certo? E falamos também da outra indústria, do outro tipo de indústria, né? Que é a indústria farmacêutica, né? Que ela surgiu também mais ou menos lá no meados do século XIX, né? E ela tinha como objetivo a produção, primeiro a identificação de substâncias e princípios ativos que existiam nos materiais naturais, que já eram milhares de anos atrás, né? No passado já eram utilizados esses materiais naturais, né? Essas plantas, essas ervas, que já eram utilizadas para o tratamento de enfermidades, né? Então falei lá da utilização de misturas de ervas na Grécia Antiga, no Egito Antigo, né? Tem registros históricos sobre a utilização desses princípios naturais, né? Para tratamento de enfermidades, para prevenção de doenças.
E no caso, quando a indústria farmacêutica ela surge no século XIX, ela tem como objetivo identificar que substâncias são essas, tá? Essas plantas, essas ervas, essas misturas, esses extratos, eles podem ser utilizados para o tratamento de uma série de enfermidades, de uma série de doenças, mas que substância que existe ali, ou seja, o que é que tem naquela planta que pode ser utilizado para esse tratamento. Então, o objetivo e o surgimento da indústria farmacêutica era para identificar que substâncias eram essas, e a partir da identificação, ou seja, do isolamento dessas substâncias, a produção de medicamentos e a produção em larga escala naquela substância, daquele princípio ativo, para auxiliar na saúde, na medicina de forma geral, certo? Então, não só identificar, e não só, a princípio era identificar e produzir, né, em larga escala, como é o papel de qualquer indústria, mas depois, com o passar do tempo, era da produção de novas substâncias, da produção de substâncias sintéticas, ou seja, que são substâncias que são inteiramente produzidas em laboratório. Elas não são extraídas de recursos naturais, né? Elas são construídas, né, molecularmente em laboratório, né? Então, a seleção dessas substâncias puras, a produção de substâncias novas, sintéticas, né, que podem ser utilizadas nos medicamentos, né? Então é uma indústria grande que avança muito no mundo, né? E trouxe aquelas duas coisas importantes, né? A curiosidade da revolução dos antibióticos, né, que o Alexander Fleming ele descobriu lá por acaso, em 1928. Por acaso parece que ele achou no chão, né? Por acaso não, ele estava já estudando, mas por acaso, no meio dos estudos dele, ele acabou se deparando lá com aquelas colônias de fungos, né, que são aqueles organismos decompositores, que produziam essa substância naturalmente, que era a penicilina, né? Então a partir daí foi a revolução dos antibióticos, que são amplamente utilizados hoje em dia para uma série de infecções bacterianas que a gente tem no nosso corpo, né? E expliquei lá as diferenças dos remédios de referência, dos remédios genéricos e dos remédios similares, né? Falei lá que eles são praticamente, eles funcionam do mesmo jeito, né? Que a ideia do surgimento dos genéricos foi para aumentar o acesso aos medicamentos, alguns que são mais caros, né? Porque os genéricos eles são produzidos a partir da mesma substância, ou seja, do mesmo princípio ativo dos remédios de referência, e tem a lei lá de 2004, né, que ela tornou os genéricos mais baratos, ou seja, mais ou menos cerca de até 35% mais barato do que os remédios de referência, né? Então o surgimento dos genéricos é para aumentar o acesso aos medicamentos, principalmente da população mais desfavorecida, né? Aquelas pessoas mais pobres que vivem em lugares mais com pouco acesso, né? Desempregados e por aí vai, para que essas pessoas não fiquem doentes e não venham a infelizmente falecer, né? Então tá, a gente viu um pouco da indústria química e da indústria farmacêutica. Na aula de hoje a gente vai ver mais outras duas indústrias. Existe uma série de tipos de indústria, certo? A gente vai estudar 4 aqui no sexto ano. A gente já estudou a indústria química, que envolve outras subindústrias, né? A gente estudou a indústria farmacêutica. E na aula de hoje a gente vai ver mais duas indústrias. A gente vai ver a indústria alimentícia, ou a indústria dos alimentos, e vamos ver a indústria também, a indústria que a gente chama de indústria petroquímica, certo? Então vamos começar pela indústria alimentícia, ou a indústria dos alimentos. Então olha, só para a gente ter um cuidado aqui, por mais que na indústria dos alimentos exista também transformações químicas, ou seja, reações químicas, que a gente falou lá que era uma premissa da indústria química, a indústria dos alimentos ela não é considerada uma indústria química, certo? Ela é uma indústria separada, uma indústria dos alimentos. Tem transformação química, mas ela não é considerado um tipo de indústria química, certo? Então a indústria dos alimentos, ou a indústria alimentícia, como o nome já diz, ela está ligada à produção de alimentos, né? Ou seja, a produção em larga escala de alimentos, certo? Então a gente tem algumas separações das indústrias dos alimentos. A gente tem a indústria que a gente chama de indústria de alimentos frescos. O que é a indústria dos alimentos frescos? O nome já diz, né? É aquela indústria dos alimentos que vai lidar com a coleta dos alimentos, a fragmentação, a distribuição, a embalagem dos alimentos frescos, né? Então, os legumes, verduras, ou seja, é aquela indústria que vai estar relacionada com a produção e com a distribuição daqueles alimentos frescos, aqueles alimentos com pouco processamento industrial, ou seja, com pouca industrialização, com pouca ou quase nenhuma adição de substâncias ou compostos químicos que sejam diferentes
dos alimentos propriamente ditos, certo? Então aí seria a indústria dos alimentos frescos. Então ela está ligada a este procedimento que seria mais uma parte mais natural. Obviamente que não é 100% natural, que você tem embalagem, indústria de plástico, a utilização de fertilizantes químicos em boa parte dos casos para a produção. Então não é necessariamente a produção natural, ou o que ele chama de produção orgânica, né? 100% natural do alimento. Não, ela faz parte da indústria, ou seja, ela tem alterações, transformações químicas em sua produção, mas são poucas, né? Então, essa é a indústria que chama de indústria dos alimentos frescos. O segundo tipo de indústria de alimentos que a gente tem é a indústria que a gente chama de indústria de conservas, certo? Nesse caso aí, a indústria de conserva, ela pega os alimentos, né, produzidos pela indústria fresca, né, de alimentos frescos, e faz alterações neles para eles terem uma maior durabilidade. Então, em alguns casos, faz pré-cozimento desses alimentos, ou adição de conservantes químicos. Ou seja, o objetivo da indústria de conservas é aumentar a durabilidade, ou seja, vamos dizer assim, a validade daquele alimento, certo? Ela busca fazer com que aquele alimento ele demore mais para se estragar do que aconteceria em seu processo natural. Ou seja, naturalmente este alimento ele iria estragar de uma forma mais rápida, né? Então a indústria de conservas nada mais é do que a gente chama da indústria dos alimentos enlatados, certo? Então ele trabalha para que aqueles alimentos eles durem mais tempo, né? Então os enlatados de forma geral que vocês devem ter na casa de vocês, podem observar aí na despensa da casa de vocês, ou no armário aí onde vocês guardam os alimentos, né? Que você vai ter uma série de alimentos da indústria da conserva, né? Ou seja, o nome já diz, é a indústria dos conservantes, né? Então a gente tem alimentos industrializados da indústria de conserva que tem menos conservantes, menos adição de substâncias químicas para aquele alimento durar mais, e a gente tem alguns que tem uma maior concentração, né? Esses que têm uma concentração, eles são mais perigosos para a nossa saúde, né? Porque muitas dessas substâncias que são adicionadas no processamento dos alimentos, eles podem alterar as propriedades daquele alimento e podem tornar ele mais perigoso para a nossa saúde, né? Com excesso de sódio, de açúcar, né? Apesar refrigerante, né? Que tem açúcar, um saco de açúcar dentro de uma latinha de refrigerante, por exemplo, né? Que pode nos fazer mal a médio e longo prazo, né? Uma série de doenças associadas à alimentação que é excessivamente industrializada, certo? Outro ramo da indústria alimentícia, dos alimentos, é a indústria dos alimentos base, né? Ou seja, é a indústria que está focada em produção de substâncias que são utilizadas muito no preparo dos alimentos, certo? É a indústria responsável, por exemplo, pela produção do sal, do açúcar, né? Da industrialização dos temperos, né? Que a gente utiliza para condimentação dos nossos alimentos. Então é a indústria que produz, onde posso dizer, que substâncias ou alimentos que vão complementar a alimentação, né? Então a indústria da farinha, sal, açúcar, por aí vai, né? Então é isso aí que a gente chama da indústria alimentícia ou de produtos base, né? Então indústria alimentícia de produtos base ou indústria alimentícia base, certo? E por último, o quarto tipo de indústria alimentícia que a gente tem é a indústria de alimentos, né? A indústria de alimentos prontos. Esse aí é a famosa, o pior de todos, né? Que é a indústria daqueles alimentos que já são quase prontos, né? Ou seja, a indústria que alimenta aquele pacote, aqueles hambúrguer que já vem pronto, né? Você bota no micro-ondas, um minuto o hambúrguer está pronto. Ou seja, este aí que é a indústria alimentícia, onde tem os alimentos com a maior adição de produtos químicos que você pode existir, certo? Ou seja, esses são aqueles produtos que você abre, tira do pacote e já está quase pronto ou quase pronto para comer, né? Esse é a indústria que tem a maior manipulação dos alimentos, né? A adição de muitas substâncias químicas, conservantes, sal, açúcar em excesso, que pode prejudicar bastante a nossa saúde, certo? Essa então a indústria alimentícia dos alimentos prontos, ela está muito ligada a problemas de saúde que as pessoas podem desenvolver, e aí são problemas de saúde que acontecem a médio e longo prazo, ou seja, não acontecem em meses ou dias que você está comendo aquela comida, né? Os problemas vão se acumulando, eles só vão aparecer depois de alguns anos.
E aí então essa indústria ela é muito associada a uma série de doenças ligadas à obesidade, obesidade infantil, a problemas de diabetes, problemas de pressão do sangue, ou seja, é uma alimentação que ela, principalmente quando a pessoa tem uma alimentação que é principalmente a base da alimentação dessa indústria de alimentos prontos, né? Então você basicamente come muito disso, muito miojo, o sachêzinho do miojo ali é a desgraceira do miojo, né? Já o macarrão pré-pronto já não é o mais saudável possível, né? E aquele pozinho que você bota ali, a coisa de sal, conservante e o escambau que tem ali, aquilo é uma desgraça para a saúde de qualquer pessoa, certo? Então a gente vai ter dentro da indústria alimentícia esses 4 tipos de alimentos, alimentos, né? A indústria dos alimentos frescos, né? São aqueles que têm pouca manipulação, pouca adição de substâncias, né? É mais do processo de coleta, fragmentação, né? Embalamento, né? Na embalagem dos alimentos, né? A indústria das conservas, né? Que são aquela indústria que vai fazer com que a durabilidade dos alimentos que aumente, né? A durabilidade dos alimentos, certo? Aí a gente vai ter a indústria dos produtos base, né? Ou dos alimentos base, que são aqueles produtos que vão complementar a alimentação, né? Vão complementar a produção dos alimentos, né? Que é o caso da indústria para produzir a farinha de trigo, né? A sal, o açúcar, ou seja, aquele que complementa no preparo dos alimentos. E a indústria dos alimentos prontos, que é a que eu falei aí, que essa é a perigosa, porque são aqueles alimentos que têm muita adição de substâncias conservantes, produtos químicos, substâncias químicas, que podem dificultar bastante a nossa vida e nossa saúde, né? Então, separei esses 4 tipos, mas a gente pode ter várias segmentações da indústria dos alimentos, certo? Eu quero que vocês saibam esses 4 tipos aí, é isso que a gente estudou, isso que que eu vou cobrar de vocês, você tem que saber isso. Existe uma grande ou seja, divisão, subdivisões da indústria alimentícia, mas essas aqui são as principais que a gente vai ver, certo? A indústria dos alimentos ela está intrinsecamente ligada à saúde da sociedade em geral, né? Ou seja, quanto mais saudável, quanto mais próximo do natural é a produção, é a industrialização, é o processamento dos alimentos, mais saudável é a comida que chega na nossa mesa, mais saudável é a nossa vida, né? Quando a gente tem uma alimentação rica, ou seja, principalmente as pessoas têm acesso, principalmente a alimentos que vêm diretamente da indústria dos alimentos prontos, dos alimentos da indústria de conservas, aqueles que são que utilizam muitos produtos químicos, muita conserva, né, para a durabilidade dos alimentos. Eles estão ligados muito a problemas de saúde das pessoas, né? Tem um documentáriozinho que vocês podem assistir, ele tem no YouTube. Se vocês botarem para pesquisar no YouTube, né, A Dieta do Palhaço, né? Aí vocês vão achar esse documentário. Ele tem em português já, dubladozinho, né, em português, que ele mostra a história de um sujeito lá, um americano, que ele passa um mês só comendo o McDonald's, né? Então todas as refeições dele é no McDonald's, no café da manhã, no almoço e no jantar. Ele faz 3 refeições, só come comida no McDonald's, né? Isso se chama da dieta do palhaço, né? Chama de Super Size Me, a dieta do palhaço. Aí se vocês botarem no YouTube, na busca do YouTube, a dieta do palhaço, aí vocês vão acompanhar esse documentáriozinho. Ele até ganhou o Oscar na época que ele saiu, não lembro exatamente o ano agora. Tem o 1 e o 2, né? O 2 eu não sei se tem no YouTube, o 1 tem com certeza. O 2 não tem no YouTube. Tem nos streams, né, da vida, né? Eu acho que tem no Amazon Prime, quem tiver assinando Amazon Prime, vocês encontram ele. Mas com certeza o primeiro tem, a dieta do palhaço, você vai achar. Então ele mostra, esses alimentos a gente chama dos fast food, né, do junk food, esses alimentos que são alimentos de pré-prontos, né? Por isso que eles são tão rápidos. Você vai no McDonald's, você pede, de repente tá pronto, porque tá tudo meio pré-pronto. A carne tá pré-pronto, o queijo tá pré-pronto, tá tudo pré-pronto. Aí acompanha-se o que acontece com a saúde desse sujeito com um mês só comendo McDonald's, né? Então ele faz os exames no começo, o cara é saudável, e aí você vai acompanhando ele até o final desse mês para ver o que acontece com esse sujeito. Assistam, é bem interessante esse documentário, certo? Você bota aí no YouTube ou no Google, você bota para pesquisar A Dieta do Palhaço. Vocês vão achar super interessante, super importante. Assistam e qualquer coisa vocês me mandam dizendo o que vocês acharam desse documentário. A pessoa achei isso, aquilo, outro, certo? A última indústria aqui que a gente vai estudar
é a indústria petroquímica, né? Essa indústria, a indústria petroquímica, é a indústria que move a economia das maiores nações do mundo, né? Boa parte das nações dos Estados Unidos, aqueles países que formam a chama da OPEP, né? Que é a organização dos países que são produtores de petróleo, né? Tipo Venezuela, Estados Unidos, a Arábia Saudita, né? Aqueles países do Oriente Médio, né? Que são grandes produtores de petróleo, né? Porque esse petróleo, ele é o quê? O petróleo se origina a partir da mistura de várias substâncias, né? Então ele se forma até a partir do processo de fossilização, né, de animais e plantas, e dura milhões e milhões e milhões de anos para se formar, né? Então é por isso que a gente diz que o petróleo ele é uma substância não renovável, né? Um material não renovável, porque para formar um petróleo demora milhões e 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 milhões de anos para se formar, né? Então ele se forma a partir da mistura desses restos desses seres vivos, plantas e animais que morreram há milhões de anos, que foram soterrados a partir da pressão do tempo. Eles formam essa substância viscosa, que ela é uma grande mistura de substâncias, né? Forma esse líquido pastoso que é o petróleo, né? Junto com o petróleo, geralmente no processo da indústria petroquímica, na extração do petróleo, a gente acaba encontrando outros materiais, né? Como a água salgada, né? Os depósitos de água salgada subterrâneos, os depósitos de gás natural, né? Gás combustível, gás natural, e na extração do petróleo. Então, o petróleo ele pode ser extraído em continente, né? Ou seja, no continente, no solo, na porção sólida, acima do nível do mar, né? Ou nas regiões dos fundos marinhos, né? Seja da mais próxima nas águas rasas ou em águas mais profundas, né? Então, boa parte dos combustíveis, boa parte das indústrias que a gente tem, da indústria química, da indústria dos combustíveis, da indústria da produção de energia, ela é a base do petróleo, né? Ou seja, ela vai ser base dos derivados do petróleo ou a base da queima do petróleo, dos óleos do petróleo. Ou seja, é o combustível da economia atual. Hoje a gente já está vendo uma série de problemáticas, né? Como eu falei na aula passada, nas questões climáticas, ou seja, do processo de aquecimento global, das emergências climáticas, né? Então já vem vários países que já vêm buscando alternativas à indústria petroquímica, né? Ou seja, por exemplo, na Europa até, se eu não me engano, 2022 ou 2025, vai ter, não vai mais, por exemplo, nos países europeus, da União Europeia, não vai poder mais circular veículos à base de combustíveis fósseis, ou seja, de diesel, de gasolina, ou seja, a substituição da frota por veículos de energia limpa, como por exemplo os veículos elétricos, a busca de produção de energia elétrica de fontes renováveis como a solar, a eólica, não é renovável, mas também tem muita energia nuclear, que tem seus problemas e suas problemáticas também, né? Mas a busca do fim do uso dos combustíveis fósseis, porque a queima dos combustíveis fósseis ele tem uma grande emissão de gases de efeito estufa, né? O monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o gás carbônico, que faz com que o planeta comece a aquecer mais. Então a gente vem com um processo de aquecimento global que isso já é um fato científico, né? Não tem como ser questionável, já está mais que comprovado. A gente já vive os efeitos desse aquecimento global, né? Às vezes períodos de chuva muito prolongados, períodos de seca muito prolongados, aumento das tempestades, aumentos dos desastres naturais de larga escala, né? Então aqui não tem muito, mas por exemplo no hemisfério norte o aumento de furacões, tornados, o aumento da seca, o processo de surgimento de novos desertos, por aí vai, né? A diminuição na produção dos alimentos, né? Ou seja, com maiores períodos de seca a gente vai produzir menos alimentos, os alimentos vão ficar mais caros, as pessoas vão ter menos acesso aos alimentos. Ou seja, são graves os problemas ligados a essa indústria, mas que ela ainda está muito ligada ainda ao modo de produção que a gente tem, ou seja, ao nosso modo de vida contemporâneo, certo? Se busca uma ruptura com esse modelo de produção ligado à indústria petroquímica, e aí falo isso na série de países, como eu falei aqui dos países europeus, por exemplo, né? E tem a resistência de outros países, como Estados Unidos principalmente, né? E os países do Oriente Médio, a Arábia Saudita, que tem a sua economia basicamente gira em torno do petróleo. Mas o petróleo bruto, aquela mistura de petróleo, ele não é necessariamente utilizado.
A gente já viu quando a gente estava falando do processo de destilação fracionada, mas trouxe aqui de novo, que a indústria do petróleo, primeiro ele vai ter muitos dos produtos, subprodutos do petróleo, eles são utilizados, aí está uma torre de fracionamento, né, de destilação fracionada, né? Lembre lá da separação dos materiais de acordo com seus pontos de ebulição, né? Então a gente tem aqui, então, no petróleo bruto que entra ali na torre de fracionamento, a gente tem a separação de vários subprodutos, né? Esses subprodutos eles são utilizados só no processo de separação do petróleo, certo? Que é no caso lá o gás propano, os solventes, né? Produtos químicos com solventes, a gasolina, né? O querosene do avião, o óleo diesel de caminhões, caminhonetes, né? Óleo combustível que é utilizado em embarcações, veículos, os óleos lubrificantes, o asfalto que é produzido que a gente utiliza para capeamento das pistas, né? Então todos esses subprodutos são feitos aí, veja que essa é uma boa parte dos combustíveis que movem os veículos, sejam carros, aviões e por aí vai. E a gente tem deixa eu assumir aqui, parte dos produtos do petróleo, que eles são separados e eles viram componentes para a indústria química, né? Ou seja, que vão ser utilizados lá em reações químicas para produzir eles, né? Então a gente tem, por exemplo, as colas, de forma geral, as tintas, explosivos, fertilizantes químicos, inseticidas, vários medicamentos, detergentes, corantes, que podem ser lá utilizados nas indústrias alimentícias, por exemplo, essência de perfume, a borracha sintética, né, que é utilizada aí nos pneus, por exemplo, uma série de tecidos, e destacando principalmente aí a indústria dos plásticos, certo? Essa indústria dos plásticos aí, que é essa indústria do derivado do petróleo, e aí destaca bastante aqui a indústria dos plásticos, né? Ela é uma indústria que deriva da petroquímica, né? Que se vocês observarem, olhem por da redonda de vocês aí, vejam quantas coisas de plástico que vocês vão observar aí, né? Então a indústria plástica, dos plásticos, ela é uma indústria que ela envolve e ela casa com várias outras indústrias, né? Então a gente veja, por exemplo, a indústria dos alimentos, até no supermercado a gente tem aqueles alimentos frescos, aí vai lá, tem naquela bandejinha de isopor, né? Aí tá lá os tomates, tem o quê? Um fio de plástico por cima, para quem ninguém sabe, só para alimentar a indústria dos plásticos. Então, vários dos recipientes que tem na nossa casa, aqui por exemplo, que tem detergente, o recipiente que está detergente é de plástico, perfume, plástico, você compra uma coisinha, várias coisinhas, né? Você compra seu celular de plástico, ou seja, tudo é muito de plástico. E aí, qual é o problema desse plástico? É que o plástico ele, pode ser reutilizado, pode ser reciclado, mas boa parte do plástico ele é jogado no lixo. Então, nos mares, nos aterros sanitários, ou descartado de forma refrigerante, lá no suco de plástico, garrafinha de suco de plástico. E ele poderia ser substituído por materiais de substâncias que são mais biodegradáveis, ou seja, substâncias que elas se desfazem na natureza mais rápido. O plástico ele demora milhares de anos para se desfazer. Então a gente vem hoje em dia lidando com a problemática que é a produção excessiva dos plásticos, né? Então a gente tem um acesso de contaminação dos mares, rios e de morte de animais, por exemplo, pelo plástico, né? Os animais comem o plástico, se prendem nos plásticos, acabam falecendo, né? A gente já tem algumas iniciativas importantes, por exemplo, como aqui a Aracaju mesmo, a gente já não pode mais utilizar os canudos plásticos, né? É pouco, mas já são sinalizações importantes da gente repensar, ou seja, formas que existem, né? Maneiras de a gente armazenar nossos produtos, seja alimentícios, seja o produto de limpeza, por exemplo, em recipientes que não sejam plásticos, né? Na verdade é tudo de plástico, porque existe uma grande indústria que ganha muito dinheiro com a produção e com a publicidade que é melhor que as coisas armazenadas em produtos plásticos, né? Poderia utilizar mais recipientes de vidro, de madeira, de reflorestamento, né? De papelão, que se desfaz mais facilmente na natureza, né? Então, menos industrializado.
A gente tem muita coisa de plástico, muita coisa de derivado do petróleo, porque existe uma indústria do petroquímica forte por trás que alimenta essa produção desses outros subprodutos, certo? Então a gente tem muita coisa de plástico porque ela alimenta essa indústria, entendeu? Então, mas hoje em dia já se vê, muitos países já estão indicando que existe a necessidade de substituir, de não se utilizar. Então já tem alguns países europeus que já estão trabalhando há alguns anos do fim da utilização de produtos à base do plástico, por exemplo, para descartar, porque o nível de poluição que é causado pelo plástico e pelo descarte do plástico é muito grande, certo? Então a gente tem todas essas problemáticas, beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender. Então a gente tem fechamento, a gente estudou os quatro tipos de indústria, né? A indústria, a indústria petroquímica, a indústria dos alimentos, a indústria farmacêutica e a indústria química, né? Então nessa parte, qual era o objetivo de tudo isso que a gente viu? De tudo isso que a gente viu a gente estudar os materiais sintéticos, né? Então os materiais sintéticos estão ligados de uma forma ou de outra a todos esses tipos de indústria. Seja no caso aí da indústria dos alimentos, na forma de conservação dos alimentos, de preparo, né, de armazenamento dos alimentos, seja na indústria petroquímica, na indústria química, a gente viu como eles são muito utilizados, certo? Fiquem bem, torço para que a minha alergia passe logo, e a gente se vê na próxima videoaula. Faça as atividades que vocês vão ver nas próximas aulas, que eu corrijo elas assim que for possível, certo? Tchau, e espero que a gente possa se ver em breve, quando tudo estiver mais seguro, certo? Então até mais.